Boa tarde, estamos de volta com o Senado Agora. Carteira de trabalho assinada, aviso prévio, férias, licença maternidade, direitos que devem ser garantidos a todos os trabalhadores. Mas não é assim, principalmente para pessoas com deficiência. Pensando nisso, o Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Movimento Down e a organização Carpe Diem, lançou uma cartilha com linguagem simplificada. Pessoas com síndrome de Down vão agora ter mais facilidade para conhecer os direitos e deveres trabalhistas. Uma audiência pública no Senado fez parte da apresentação da cartilha. Participaram senadores das comissões de Economia e de Direitos Humanos. O material deve permitir que pessoas com deficiência intelectual possam trabalhar e exercer diretamente seus direitos. Saber o que é hora extra, o que é um 13º salário, tudo isso em linguagem simples, ou seja, com textos curtos e com apoio pictórico, né? O 13º salário, por exemplo, é explicado usando os meses do ano e ilustrações. Nós temos aqui para comparar o 13º salário, que seria para as pessoas sem deficiência de leitura, de conhecimento, deficiência intelectual. Nós temos aqui o mesmo exemplo do 13º salário explicado facilmente, né? Com figuras, o mês tem 12 anos, cada mês tem um salário e no final do ano nós temos 2 salários. Na verdade, quem construiu aquele material específico foram as pessoas com deficiência, foram pessoas com síndrome de Down. E disseram, não, olha, isso aqui está muito complicado. É um pontapé inicial, porque é uma cartilha sobre direito do trabalho. Mas a gente tem que adaptar muitas outras coisas. Tem que adaptar a Constituição, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também livros. A comissão especial que vai analisar o projeto do novo Código de Processo Civil elegeu os senadores José Pimentel e Antônio Carlos Valadares como presidente e vice-presidente e o senador Vital do Rego como relator da matéria. Baseado em anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas, o texto que atualiza o Código de Processo Civil já foi aprovado pelo Senado, mas volta à casa depois de ter sido modificado durante a análise na Câmara dos Deputados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, coordenou a elaboração do anteprojeto. Ele acredita que a proposta vai simplificar o processo civil e reduzir o número de recursos possíveis no correr das ações judiciais. O sistema brasileiro é muito repleto de recursos, isso demora a que a justiça seja definitiva de maneira rápida e também criaremos instrumentos para solucionarmos esses milhares de litígios que veiculam teses iguais. Então, se as teses são iguais, as soluções têm que ser iguais. Nós vamos aí instituir um mecanismo em que os tribunais superiores vão dar a palavra final, que será absorvida por esse número imenso de ações. Como a solução é derivada de um tribunal superior, não caberá um recurso para o tribunal superior dessas ações e a solução será definitiva. Cargas radioativas devem ser acompanhadas de rastreadores. É o que prevê um projeto de lei da Câmara aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia. Em 2012, um carro que transportava uma carga radioativa foi roubado no Rio de Janeiro. O veículo levava selênio, um material que pode matar, e só foi recuperado 4 dias depois. Para prevenir episódios como esse, senadores aprovaram um projeto de lei da Câmara que obriga a utilização de rastreadores nas embalagens que transportam materiais radioativos fora das instalações nucleares. O autor destaca que, apesar de não haver uma vasta regulamentação em nível infralegal no tocante ao material nuclear e radioativo, nenhuma delas exige um efetivo controle do material a partir do seu despacho para transporte por qualquer modalidade. E acrescenta a importância dessa regulamentação, lembrando inclusive casos de veículos roubados. O papel da advocacia pública foi discutido em audiência na Comissão de Constituição e Justiça. Os participantes defenderam a exigência de advogados concursados, mesmo nos municípios pequenos. Criada pela Constituição de 88, a advocacia pública é o setor que conta com servidores formados em direito que defendem a administração dos tribunais. A função deles também é aconselhar os governantes sobre o que pode ou não ser feito dentro da lei. A União já tem advocacia pública, assim como os estados e o Distrito Federal, mas não é o caso de boa parte das cidades.
A comissão já aprovou uma proposta que obriga os municípios a ter advogados concursados. Falta votar uma emenda da senadora Ana Amélia, que estabelece uma exceção. A exigência só seria válida para municípios com mais de 100 mil habitantes. O argumento de que cidades pequenas não podem arcar com o custo foi rebatido. Os danos pela ausência de uma boa advocacia e defesa do Estado, e aí não é o município, mas Estado lato sensu, esses danos são muito maiores do que os custos que, eventualmente, o município venha a incidir com a contratação de um concurso público. O senador Pedro Tax gerou debate ao afirmar que os advogados públicos devem defender o Estado, mas não governantes e servidores. E advogado público, ao meu juízo, não pode defender presidente, não pode defender governador, não pode defender prefeito, né? Eu sei que a AGU... em determinados momentos faz isso. A Procuradoria do Estado de Mato Grosso, existe uma lei estadual que eu entendo como inconstitucional, que permite que procuradores do Estado possam defender servidores públicos corruptos. Esta não é a função da advocacia pública. Você constranger o administrador que participa e elemento do processo decisório é a forma de constranger a política pública. E esse administrador está exposto. Por quê? Porque, desculpe, qualquer um que tem uma ação de improbidade nas suas costas está queimado do ponto de vista, desculpe, do setor público. Ele já é previamente taxado como suspeito de corrupção, quase corrupto. Garantir mais transparência na prestação de serviços públicos é o objetivo de um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta obriga concessionárias e permissionárias de serviços públicos a divulgarem periodicamente suas demonstrações financeiras. Pela medida, as empresas de energia elétrica, telefonia e transportes públicos, entre outras, terão que apresentar periodicamente o balanço patrimonial, as demonstrações dos lucros e prejuízos e os fluxos de caixa. É o que já vale para as empresas de capital aberto, que devem prestar contas a seus acionistas. Visa a estabelecer um padrão maior de transparência nas relações do Estado com as concessionárias e as permissionárias de serviços públicos. É abrir a caixa preta para conhecer. E os movimentos dos estudantes, dos usuários, que pagam as passagens, do custo para eles, nós não conhecemos, há muito questionamento das organizações. E se puder acompanhar a sociedade, a evolução com transparência, ela vai conhecer, ficar melhor para essa conversação entre as concessionárias e o poder público concedente. A matéria segue para a votação final na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores aprovaram ainda projeto que impede os planos de saúde de recusarem tratamento a pessoas com malformações congênitas, sob a alegação de que elas sofrem de doenças pré-existentes. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou vários projetos na reunião de hoje, entre eles o que estabelece uma espécie de lei de responsabilidade na educação. O projeto aprovado prevê detenção de 4 a 6 meses e multa para os responsáveis que não matricularem crianças e adolescentes em escolas públicas ou privadas do ensino básico obrigatório. O texto também responsabiliza dirigentes de órgãos estaduais e municipais de educação pela oferta das vagas nas escolas. As que atenderem crianças entre 6 e 14 anos devem estar localizadas num raio de 3 quilômetros da casa do estudante, ou então oferecer transporte público gratuito. Não investir aos percentuais mínimos exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou seja, 18% da receita com impostos no caso da União e 25% no caso dos estados e municípios, será considerado crime de responsabilidade, podendo acarretar a perda de cargo de presidente da República, governador e prefeito. O projeto seguiu para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. A CPI da Petrobras começou a investigar denúncias de que funcionários da estatal teriam recebido propina da empresa holandesa SBM Offshore. Na reunião de hoje, foram ouvidos um ex-diretor e o atual responsável pela área de segurança da empresa. Luiz Carlos Moreira da Silva foi gerente executivo de negócios na área internacional da Petrobras. Ele fazia parte do conselho executivo que aprovou a compra de Passadina em 2005. Luiz Carlos confirmou informações apresentadas por funcionários que o antecederam em depoimentos à CPI,
como o então presidente da empresa, Sérgio Gabrielli. Ele disse que Pasadena era um bom negócio na época e que a sociedade com a empresa belga Astra era um passaporte para o concorrido mercado norte-americano. O sócio era interessante para nós e nós éramos interessantes para o sócio porque tínhamos uma experiência de 12 refinarias no Brasil, etc. Sobre as cláusulas que obrigavam a Petrobras a comprar a parte da Astra e a garantir um lucro mínimo à sócia, o ex-gerente disse que elas eram de conhecimento da diretoria da estatal. Essas cláusulas são comuns e elas não interfeririam na decisão do negócio. A CPI também ouviu Pedro Aramis Arruda, atual gerente de segurança da Petrobras. Segundo ele, a estatal realizou uma auditoria para investigar a denúncia de que a fabricante de plataformas holandesa SBM Offshore teria pago propina a funcionários da empresa. Nós não identificamos indícios de que empregados nossos pudessem ter auferido alguma vantagem de natureza pessoal, seja ela pecuniária, seja ela por algum tipo ou outro de favorecimento. Nós haveremos de confrontar o depoimento das testemunhas com a requisição farta da documentação que vai chegar à CPI. O Senado agora fica por aqui. Acompanhe em instantes a sessão plenária deliberativa desta terça-feira. Boa tarde.